professora voltou para a gente corrigir as atividades da apostila de português. Então, abre em português, pega lá na página 59, que nós vamos falar sobre a divisão silábica. Leia de novo uma parte do verbete gato. Nessa parte do verbete aparece 2 vezes a palavra gato. Qual é a diferença na forma como estão escritas? Comente com seus colegas. Como é? A segunda está dividida em 2 partes, ou seja, em 2 sílabas, entre parênteses. Então, lá, ó. Agora pronuncie em voz alta e devagar a palavra a seguir e observe quantas partes a pronúncia da palavra se divide. Então, lá, gato. Quantas vezes? 2. Então, ela tem 2 sílabas, não é mesmo? Cada uma das partes da palavra pronunciada é uma única emissão de voz e é chamada de sílaba. Analise novamente essa parte, pinte de vermelho, que mostra como as sílabas delas são formadas. São formadas por vogal e vogal? Vogal mais consoante ou consoante mais consoante? Ó, vai pintar de vermelho consoante mais vogal. Ainda na página 59. Agora separe em sílabas as seguintes palavras. Depois anote a quantidade de sílabas que cada uma delas tem. A palavra animal, vamos separar? Olha lá, ó. Animal. Ó, 3 vezes eu abri a boca para falar. Ó. Animal. 3 sílabas. Agora a palavra carinhoso. Vamos ver quantas vezes eu abro a boca para falar? Carinhoso. 4 vezes. Então, é 4 sílabas. Agora, abandonado. Abandonado. Quantas vezes que eu abri a boca? 5 vezes. Muito bem. Essas palavras têm a mesma quantidade de sílabas, quantidades diferentes de sílabas diferentes, ó. Uma teve 3, outra teve 4 e a outra teve 5. Há alguma sílaba formada apenas por vogal? Sim, a sílaba A. Olha ela aqui, ó. Há alguma sílaba formada apenas por consoantes? Não, né? Lembra que eu falei para vocês que não há sílaba sem vogal, mas há sílaba sem consoante, lembra? As palavras têm quantidades diferentes de sílabas, ou seja, podem ser formadas por 1, 2, 3 ou mais sílabas. As vogais são a base de uma sílaba. Não há sílaba sem vogal, mas há sílaba sem consoantes. Acabei de falar, né? Página 60. Jogo rápido. Então, vamos ler o número 1. Escreva as sílabas que o professor ditar em cada quadrinho e depois escreva o que se formou. Vamos lá? Macaco. Então, lá, macaco. Letra B. Caramelo. Caramelo. Letra C. Telefone. Quantas vezes eu abri a boca para falar telefone? 4 vezes, então é 4 sílabas. Letra D. Gatinhos. Quantas vezes eu abri a boca para falar gatinhos? Vamos lá. Gatinhos. 3 sílabas. Abri 3 vezes a boca para falar, né? Página 60 ainda. Leia as palavras a seguir e separe em sílabas. Então, vamos ver quantas vezes eu abro a boca para falar paz? Paz. 1 vez, então ela é uma sílaba, né? Amor. A, tracinho, mor. Dedicação. Vamos lá. De, tracinho, de, tracinho, cá, tracinho, são. 4 sílabas. Indiferença, ó. In, tracinho de, tracinho fe, tracinho rem, tracinho sa. Quantas vezes eu abri a boca para falar essa palavra? Ó? Indiferença. 5 vezes. Carinho. Vamos separar a palavra carinho? Carinho. Carinho. 3 sílabas, né? Eu abri a boca.
3 vezes para falar essa palavra. Agora, infinitamente, agora é mais difícil. Vamos ver quantas sílabas ela tem? Infinitamente. 6 sílabas. Que palavra gigante, né? Página 61. Hora da leitura. O texto abaixo é o único anúncio classificado. Ele também fala sobre adoção de animais. Leia-o. Adote. Os gatinhos da foto foram abandonados. Quem tiver interesse em adotá-los deve ligar para 1998 5544. Observe o texto do anúncio classificado. Ele é um texto longo ou curto? Isso mesmo, se você respondeu curto, parabéns! Você é um aluno e uma aluna muito dedicada. Vamos para a próxima? Momento da gramática. Veja como fica esse texto escrito em diferentes espaços. Adote. Os gatinhos da foto foram abandonados. Quem tiver interesse em adotá-los deve ligar para 1998 5544. Agora já está em outro modelo, Os gatinhos da foto foram abandonados. Quem tiver interesse em adotá-los deve ligar para 1998 5544. Veja que aqui, não coube no espaço. O que tiveram que fazer, Separar em sílabas. Então, quando eu separo em sílabas, eu preciso colocar o tracinho, senão não fica separado, fica estranho, né? Vamos ver outro modelo do mesmo anúncio, Os gatinhos da foto foram, foram já foi dividido em sílabas, foram abandonados. Quem tiver interesse em adotá-los deve ligar para 1998 5544. Veja que em alguns momentos dos textos não cabe no espaço e a gente precisa separar em sílabas. Então, um pedacinho fica para um lado e outro pedacinho vai ficar para o outro. Mas a gente tem que separar corretamente. Não dá para deixar o F de um lado, né? Por exemplo, aqui, colocar o F e o tracinho, porque não vai virar uma sílaba, vai ficar uma letra. Agora, o F e o O é uma vogal com uma consoante. O que acontece? É uma sílaba, né? Então, for vai ficar aqui, tracinho do outro lado, ok? Letra A. O que aconteceu com algumas palavras quando elas não couberam na linha? Em que estavam sendo escritas? Então, elas não coubem na linha que ela estava escrita. O que aconteceu com elas? Vamos ver? Elas foram separadas em sílabas, a professora explicou, e agora vocês escreveram. Letrinha B. De que forma as palavras são separadas no final da linha? De que forma elas são? Seguindo a regra da separação de palavras em sílabas. Ou sem seguir nenhuma regra? Não, precisa ser seguida a regra. Então, precisa ser separada em sílaba, tá bom? Escrevendo com C ou G. Essa professora até deixou pronta essa atividade, né? Mas vamos fazê-la de novo. Leia as palavras a seguir e ligue cada uma ao seu significado adequado. Então, cola, cola. O que é cola? A professora até já pôs, né? É uma substância, não é? Com que se ligam materiais como madeira, pano, papel, couro e metal. E o que é gola? Olha lá, parte da roupa que fica em torno do pescoço. Contorne acima o que há de diferente nas palavras. Então, o que nós vamos contornar? O C e o G. Por quê? Porque se a gente modificar, continua sendo a mesma palavra. Página 62, número 1. Complete as palavras com C ou G. Aiola. O que eu vou precisar por aqui? G, aí vai ficar gaiola. Aldo, eu coloco C e vai se transformar em caldo. Letrinha C, aderno, eu coloco a letra C e vai transformar em caderno. Foão, eu coloco G e vira fogão. Aí eu coloco G e fica fogo.
Esgoto. O que eu coloco? G. E vai ficar esgoto. Letrinha G. Fa-a. Eu coloco que letra? C. E vai transformar em faca. Horda. Eu coloco C e vira corda. Branco. Eu coloco C e vira branco. Adeira. Eu coloco C e vai transformar em quê? Cadeira. Aveta. Eu coloco G e fica gaveta. Man-a. Aí eu coloco G e fica manga. Complete as palavras com C e G, sempre seguidas com alguma vogal. Então, vamos lá. Roto. Eu coloco G e fica garoto. Fira. Eu coloco Gu e fica figura. Noa. Eu coloco A ali e fica o quê? Canoa. Agora, aqui dá o sentido de duas palavras. Ó. Eu posso falar coração e geração. Homo também vai ficar como ou gomo. Agora lá, alha. Aí eu coloco o gu e fica agulha. Olha lá agora, lega. Eu coloco o co e ele transforma em colega. Agora, R-po. O que eu vou pôr aqui será, hein? Olha lá, co. Aí ficou corpo, porque o R deu o sonzinho de caipira, né? Agora, bide, eu coloco o go e vira bigode. Até aí, tudo bem? Troque a letra C pela letra G e forme novas palavras. Então, lá, ó, cato, o que vai transformar? Gato. Cola, eu troco pelo G e vira gola. Fico, eu troco pelo G e fica como? Figo, muito bem. Coma, eu troco pelo G e vira goma. Ó, que legal, né? Desembaralhe as sílabas e forme palavras com G. Depois escreva no espaço indicado. Toga, o que vai virar aí no toga, na letrinha A? Gato. Agora a letrinha B, loga, o que vai virar? Galo, muito bem. Letrinha C, gaanvi. Ixi, o que é isso, gaanvi? Gavião. Agora, ó, golari, o que vai virar? Gorila. Agora lá, ganhali, o que vai virar? Galinha, muito bem. Gaitovo, o que virou? Gaivota. Que essa atividade foi gostosa, né? Página 63. Tente descobrir qual é a palavra oculta com base nas pistas a seguir. As pistas trazem assuntos que você estudou nesta unidade. Então, vamos lá. Letra A. Todas as sílabas dessa palavra têm consoante e vogal. Qual será que é? Cachorro. Letra B. Essa palavra tem 3 sílabas. Opa, vamos voltar. Então lá, qual palavra tem 3 sílabas? É a cachorro, não é? A primeira sílaba dessa palavra começa com a letra C, ó. Cachorro começa com a letra C. É um animal de estimação. Cachorro, não é? Só que eu cliquei antes, a resposta veio antes, mas essa é a palavra cachorro. Aqui no meu computador não pode apertar nada, que daí já aparece a resposta. Ele é meio mágico. Página 64, número 6. Essa professora não colocou aí. Por quê? Porque essa professora depois vai ter que corrigir mesmo, né? Então, no exercício 6, estava pedindo para reescrever as frases com a letra cursiva. Eu acredito que vocês já fizeram, mas depois eu vou corrigir. O ditado de palavras com C ou G, a professora não está aí para ditar, mas eu pedi para a mamãe, ou papai, ou tio, a vovó ditar para vocês, ok? Então, façam com bastante capricho, depois a professora vai corrigir. A página 65 também eu vou corrigir depois, porque é escrever sílabas com letra cursiva.
eu vou ter que ver como que vocês escreveram, né? E a número 2 era para vocês completar palavras com A, E, I, O, U, com H, ok? Então, por isso que essa página não está aqui nos slides. Esse foi o final das correções e até a próxima aula.